Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 1. O nome de Satanás revela sua natureza e seu caráter. No Jardim do Éden, nós temos um vislumbre de Lúcifer, ou Satanás, como ele passou a ser chamado depois da sua expulsão e queda do céu. Essa passagem também revela a natureza e o caráter de Satanás depois da queda. A Bíblia diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1. Uma vez tentada, Eva disse a Deus: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13, mostrando a natureza astuta e enganadora de Satanás. Quando era querubim ungido no monte de Deus, Satanás foi amaldiçoado pelo Senhor e tomou a forma de uma serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. O que a Bíblia diz sobre a natureza e o caráter de Satanás? Os nomes bíblicos dados a Satanás revelam sua natureza, seu caráter e também mostram sua esfera de autoridade nesta terra. Adversário. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Homicida e mentiroso. Vós, escribas e fariseus, sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Acusador dos irmãos. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Apocalipse 12:10. Sedutor. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12:9. Anjo de luz. Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Como um enganador, Satanás se transforma em anjo de luz. O príncipe deste mundo. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o príncipe deste mundo será expulso. Ver João 12:31, João 14:30, 16:8 e 11. Príncipe das potestades do ar, nas quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. O Deus do sistema deste mundo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Se as pessoas entendessem que Satanás é o Deus deste mundo, esclareceria muitas das dúvidas que elas têm sobre por que o mal existe nessa terra. As pessoas estão tão acostumadas com o mal neste mundo que acreditam que o universo é basicamente mal em vez de bom. Algumas pessoas têm acusado Deus de ser autor e criador do mal. Por exemplo, há algum tempo eu li um artigo escrito por um colunista conhecido aqui nos Estados Unidos que dizia que não tinha uma inclinação religiosa e nunca tinha pertencido a uma igreja. Disse também não acreditar que a Bíblia era a palavra de Deus e não sabia se Deus existia ou não. Assim ele diz no artigo, abre aspas, os cristãos dizem que existe um Deus que criou tudo e esse Deus está regendo o universo. Logicamente falando, parece que um ser supremo criou o universo, mas se Deus é o rei deste universo e ele está cuidando de tudo, com certeza as coisas estão uma bagunça. Por que ele não põe fim na guerra, na pobreza, na morte dos bebês inocentes? Fecha aspas. Ele estava tentando entender por que um Deus bom que está governando o mundo permite que o mal exista. Mas esse colunista tinha ouvido apenas um lado da história. Ele não sabia que a Bíblia diz ser Satanás o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4:4. Se esse jornalista tivesse conhecido e crido na Bíblia, ele saberia que no princípio Deus fez o mundo e viu que era bom.
Gênesis capítulo 1, versículo 10, 12, 18, 21, 25 e 31 e Tiago 1,17. Deus fez o homem e deu-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 26 e 28. Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Salmo 8, do 4 ao 6. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Satanás tomou posse do domínio que o homem perdeu. No princípio, Adão tinha o domínio sobre este mundo e, assim, Adão foi feito Deus deste mundo. Mas, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, seus olhos foram abertos e eles conheceram o bem e o mal. Gênesis 3, 6 e 7. Deus disse aos dois que no dia que comessem do fruto, eles morreriam. Adão e Eva não morreram fisicamente, morreram espiritualmente. Quando isso aconteceu, eles foram separados de Deus por causa daquele ato de desobediência. Adão perdeu o domínio dessa terra para o diabo. A Bíblia evidencia que Adão vendeu seu domínio a Satanás através da desobediência e permitiu que ele se tornasse o Deus deste mundo. Veja o relato da ocasião em que o diabo tentou Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda terra será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Lucas 4, do 1 ao 2 e do 5 ao 8. Percebemos que há aqui diversas verdades importantes. Ministros têm dito a mim: Satanás estava mentindo, dizendo que daria a ele autoridade sobre os reinos do mundo, porque Satanás não tinha autoridade sobre eles. Mas Satanás tinha aquela autoridade, porque Adão lhe deu os reinos do mundo quando pecou contra Deus. A Amplified Bible nos mostra isso de uma maneira mais clara. Então o diabo o levou a uma alta montanha e mostrou a ele todos os reinos habitáveis do mundo de uma só vez, num piscar de olhos, e disse a ele: a você eu darei todo este poder e autoridade e sua glória, porque foi dada para mim, e eu a dou a quem eu quiser. Lucas 4, 5, 6, Bíblia Amplificada, tradução livre. Quem deu os reinos do mundo para Satanás? Foi Deus? Não. Deus os deu originalmente a Adão, mas quando Adão pecou e desobedeceu a Deus, perdeu o direito que tinha sobre esses reinos. Então Satanás tomou o domínio sobre eles. Sabemos que Satanás não tinha autoridade sobre o mundo antes de Adão o conceder, porque Satanás caiu do domínio que ele tinha. Ezequiel 28, do 16 ao 18 e Lucas 10, 18. Então, Adão tinha o domínio e a autoridade sobre a terra originalmente, mas ele os deu nas mãos de Satanás quando desobedeceu ao mandamento de Deus. Romanos 5,14, Amplified Bible. Foi neste momento que Satanás se tornou o Deus deste mundo. Além disso, se Satanás não tinha autoridade sobre os reinos deste mundo, então a Bíblia estaria mentindo quando diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Lucas 4:2. Se Satanás não tivesse autoridade nem domínio real sobre os reinos da terra, isso não teria sido uma tentação para Jesus. Mas a Bíblia chama isso de tentação. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Lucas 4, do 1 ao 2. Portanto,
Satanás tinha autoridade e domínio sobre a terra, porque ele pôde tentar Jesus com isso. Satanás tomou de Adão o lugar de domínio e autoridade sobre a terra. Mas esse é o fim da história? Definitivamente não. Deus enviou Jesus a esta terra para redimir a humanidade e restaurar ao homem o domínio e a autoridade que foram perdidos. E à medida que o homem exercita a autoridade que lhe foi dada em Cristo, ele cumpre o plano e a vontade de Deus para esta terra. Entretanto, até que o domínio de Adão termine, ou seja, até o tempo que nós sabemos que virá o fim e Satanás receberá o julgamento final de Deus, Satanás tem autoridade para estar aqui. Lembre-se do Novo Testamento, quando Jesus entrou na sinagoga, muitas pessoas endemoniadas clamavam: "Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Mateus 8:29. Satanás sabe que o seu tempo nesta terra está acabando, e ele sabe que o seu tormento e sua maldição estão profetizados no livro de Apocalipse 20:10. O domínio de Satanás depois da queda também diz respeito às regiões celestiais. Efésios 6:12 nos mostra que o reino de Satanás não diz respeito apenas ao reino deste mundo, mas inclui também as regiões conhecidas na Bíblia como lugares altos ou lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade ou espíritos maus nos lugares celestiais. Efésios 6:12, Almeida Corrigida Fiel. No lugar de hostes espirituais da maldade, uma nota de rodapé escrita na Bíblia King James diz: espíritos maus nos lugares celestiais. Então, poderíamos ler este versículo assim: porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os espíritos maus nos lugares celestiais. Então sabemos que Satanás governa nas regiões celestiais. 3 céus. O que significa lugares celestiais na Bíblia? Na verdade, a Bíblia se refere a 3 céus. Vemos em 2 Coríntios 12:2 uma referência direta a mais de um céu. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que o apóstolo Paulo estava falando sobre si mesmo nesta passagem, quando diz: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, céu, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir." 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. Isso sustenta a tese de que existe um 3º céu. Também deve haver um 1º e um 2º céu. De outra forma, não haveria razão para a Bíblia mencionar um 3º céu. O primeiro dos 3 céus, logo acima de nós, é o que chamamos de céu atmosférico, ou lugares celestiais. Além desse, no espaço está a região onde as estrelas, o Sol, a Lua e os planetas, o céu estelar ou espaço, que pode ser chamado de 2º céu. E muito além disso, além do que a ciência conhece ou foi capaz de explorar, está o 3º céu, onde o trono de Deus está. Podemos encontrar algumas informações sobre o 3º céu na Bíblia. Por exemplo, sabemos que na Nova Aliança o paraíso está localizado no 3º céu. Lucas 23:43, 2 Coríntios 12:4 e Apocalipse 2:7. Sabemos que Jesus está no céu à destra de Deus. Marcos 16:19, Hebreus 1:3, Hebreus 4:14. E a Bíblia diz que Jesus está preparando um lugar para os cristãos no céu. Na casa de meu Pai, céu, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, 2 e 3. Temos certeza de que quando os cristãos morrem, eles vão para o céu a fim de ficar com Jesus, que disse: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." João 14, 3. Paulo diz também que nós, os cristãos, vamos para o céu quando morremos. Paulo disse: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. De um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo." Filipenses 1, 21 e 23.
Os lugares celestiais ou lugares altos. A Bíblia não menciona apenas um céu, mas fala sobre os lugares celestiais. Efésios 6,12 diz que nós não devemos lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais ou em lugares altos. Em 1952, Jesus apareceu para mim em uma visão em que irei relatar melhor em outro capítulo. Ele conversou comigo por 1h30 sobre Satanás, demônios e possessão demoníaca. Uma das coisas que ele me disse foi que existem 4 tipos, classes ou categorias de demônios ou espíritos maus, como é listado por Paulo em Efésios 6. Jesus disse que, listando esses poderes demoníacos, Paulo começou o topo da lista com a classe mais fraca de demônios e colocou-as em ordem nos seus níveis: principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou, como algumas traduções dizem, espíritos maus nos lugares altos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade ou espíritos maus nos lugares celestiais. Efésios 6,12, Almeida Corrigida Fiel. Eles estão listados a seguir, do maior para o menor, segundo o nível de poder de cada um, com algumas explicações sobre seus níveis. Primeiro, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Classe mais alta. Existe nos lugares celestiais, não na terra. Segundo, príncipe das trevas deste século. A mais alta classe de demônios com os quais os cristãos têm de lidar na terra. Terceiro, potestades. Próxima classe ou categoria, são dominados e recebem instruções dos príncipes das trevas deste século. Quarto, principados. Classe mais baixa, são governados e dominados pelas outras classes e pensam muito pouco por eles mesmos. Eu creio que temos base bíblica para crer que as 3 primeiras classes de demônios ou espíritos maus, principados, potestades e príncipes das trevas deste século, existem no primeiro céu, que inclui o ar e a atmosfera celeste bem acima de nós. É o lugar de habitação dos demônios, pois a Bíblia chama Satanás de príncipe das potestades do ar. Efésios 2,2. Esse é o domínio dele. Você não pode vê-los, mas eles estão lá, e eles dominam e governam qualquer um na terra que os deixe fazê-lo. Além da atmosfera ou do ar, nos céus estelares está o segundo céu, onde as estrelas e os planetas estão localizados. Eu acredito que o segundo céu é o que a Bíblia se refere em Efésios 6,12 como lugares altos. E é o domínio onde os espíritos maus ou as hostes espirituais da maldade governam. E além desse segundo céu está o terceiro céu, o céu dos céus, o reino do paraíso, onde está o trono de Deus. E é lógico, não existem espíritos maus no reino de Deus.